Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta milhões de pessoas, mas que muitas vezes fica escondido, sabe? O lipedema. E essa vai ser uma jornada para entender que aquela gordurinha localizada pode ser muito mais do que estética. A gente vai falar de inflamação, de hormônios e de ciência. Olha, para começar, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Essa imagem é forte, porque ela resume o que milhões de mulheres sentem. Não é sobre falta de disciplina ou de força de vontade. O que a gente está vendo aqui é o resultado de uma doença, uma condição inflamatória e crônica. E aí vem a pergunta que talvez seja a mais intrigante de todas. Como assim, gordura que dói? Pois é, esse é um dos principais sinais do lipedema. E para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa olhar bem de pertinho o que está rolando debaixo da pele. Então vamos lá, do começo. O que é exatamente o lipedema? E por que uma condição tão comum acaba passando batido, muitas vezes confundida com obesidade? Bom, a definição técnica é essa aqui. É uma doença crônica do tecido de gordura, o tecido adiposo. As palavras mais importantes aqui são simétrico e progressivo, ou seja, a gordura se acumula de forma parecida nos dois lados do corpo, principalmente nas pernas, às vezes nos braços, e não para de aumentar com o tempo. Mas tem um detalhe que é uma super pista. As mãos e os pés ficam de fora, eles não incham. E aqui estão os pontos que realmente fazem a diferença. Não é só a gordura desproporcional, sabe? É a dor, uma sensibilidade até num toque leve. É ficar com manchas roxas por qualquer coisinha, aquela sensação de peso, de cansaço nas pernas. E talvez o mais frustrante de tudo, essa gordura teima em não sair mesmo com dieta e exercício. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, preto no branco. Na obesidade, a gordura se espalha de um jeito mais geral. No lipedema, a desproporção é gritante. E esses outros sinais, a dor e os hematomas fáceis, são típicos do lipedema, não da obesidade. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. A estimativa é que 12,3% das mulheres adultas no Brasil tenham lipedema. Isso são milhões de mulheres. Muitas delas sem nem saber o que têm, convivendo com uma condição que ainda é pouco falada. Ok, agora que a gente já entendeu o que é, vamos um pouco mais fundo. O que, afinal de contas, está acontecendo lá dentro do tecido para causar toda essa dor e esse inchaço? Pensa que é tipo um efeito dominó. Primeiro, as células de gordura não só aumentam em número, elas incham, crescem demais. Isso começa a apertar os vasinhos de sangue e os vasos linfáticos que estão ali no meio. Esses vasos ficam frágeis e começam a vazar líquido. Esse vazamento chama as células de defesa do corpo e aí, pronto, começa uma inflamação crônica que com o tempo vai deixando o tecido mais duro, fibroso. Então, o pulo do gato é esse. A dor do lipedema não vem da gordura em si, mas de todo esse ciclo vicioso. É a inflamação, a pressão do líquido que vazou e o endurecimento do tecido que, juntos, causam aqueles sintomas tão incômodos. Uma das maiores pistas sobre o lipedema é quem lhe afeta. Quase só mulheres. Isso leva a gente direto para uma conexão. A conexão hormonal. É impressionante como a doença geralmente dá as caras ou piora bem naqueles momentos de grande bagunça hormonal na vida da mulher. Puberdade, gravidez, menopausa, todos esses são gatilhos conhecidos. Isso mostra o papel central que os hormônios femininos têm nessa história. E o principal suspeito nessa investigação é o estrogênio. Ele é tipo um maestro que rege onde e como o corpo guarda a gordura. A teoria é que, no lipedema, as antenas que recebem o estrogênio nas células de gordura funcionam de um jeito diferente, e isso levaria tanto ao acúmulo exagerado de gordura quanto àquela fragilidade dos vasos que a gente já falou. E a história vai ainda mais longe. E pasmem, chega até no nosso intestino. Existe uma área de pesquisa super nova que estuda o tal do estroboloma. É um grupo de bactérias do nosso intestino que ajuda a regular o estrogênio. Quando essas bactérias estão em desequilíbrio, o corpo pode acabar reciclando estrogênio demais, e isso pode jogar mais lenha na fogueira da inflamação do lipedema. E se a gente está falando tanto de inflamação, isso nos leva a uma ferramenta muito poderosa para lidar com o lipedema, a nutrição. Se a inflamação é o fogo, a comida certa pode ser a água. Esse slide mostra bem essa divisão. De um lado, o que joga a gasolina no fogo. Açúcar, industrializados, farinha branca. Do outro, o time dos bombeiros. Gorduras boas, como a do abacate, do azeite e dos peixes, proteínas de qualidade e muitos, mas muitos vegetais e frutas coloridas que são cheios de antioxidantes. A ciência já aponta alguns caminhos que parecem funcionar bem.
Dietas com menos carboidratos, como a low carb e a cetogênica, ou a dieta mediterrânea, que é super rica em alimentos anti-inflamatórios, costumam ser recomendadas. O objetivo de todas elas é o mesmo: desinflamar o corpo e melhorar a sensibilidade à insulina. E além da comida, alguns suplementos podem dar uma força. O ômega 3 é um anti-inflamatório poderoso. Vitaminas como a C e a D e os polifenóis das plantas ajudam a proteger nossas células. Mas olha, um aviso super importante: suplemento não é bala. Tem que ser sempre com orientação de um médico ou nutricionista. Combinado? Só que a nutrição, por mais essencial que seja, é só uma peça desse quebra-cabeça. Para lidar com o lipedema de verdade, a abordagem precisa ser multidisciplinar, ou seja, um time de vários profissionais trabalhando juntos. E esses são os pilares desse tratamento. Primeiro de tudo, um diagnóstico médico correto. Depois vem a nutrição especializada. A fisioterapia é fundamental, com técnicas como a drenagem linfática para ajudar na circulação. Aí entra a atividade física adaptada e, muitas vezes, o uso de meias ou malhas de compressão para ajudar a controlar o inchaço. E quando a gente fala em exercício, a palavra-chave é baixo impacto. Atividades na água, como natação e hidroginástica, são perfeitas porque a pressão da água já faz uma massagem natural. O objetivo é movimentar, ativar a circulação, mas sem forçar as articulações que já estão sensíveis. Para a gente fechar, a mudança mais importante talvez seja de perspectiva. É tirar o lipedema da sombra da culpa e do erro de diagnóstico e trazer para a luz do conhecimento e do tratamento correto. Essa frase que está aqui na tela resume tudo. É fundamental entender isso. Uma coisa não causa a outra. Elas podem até acontecer juntas, uma pode piorar a outra, mas a origem de cada uma é diferente. Reconhecer isso é o primeiro e mais importante passo para acabar com o estigma e encontrar o tratamento certo. E a gente termina com essa reflexão, que é também uma mensagem de muita esperança. O conhecimento sobre o lipedema não para de crescer. As formas de tratamento estão cada vez mais eficientes. Com a informação correta e o apoio de um bom time de profissionais, o futuro para milhões de mulheres pode sim ter muito menos dor, mais movimento e, principalmente, muito mais qualidade de vida.